Olá, boa noite. Boa noite. Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em banheiro de faculdade. Ministério Público pede a absolvição do último réu do homicídio ocorrido em 2011 no Carnaval de Lagoa Formosa. E mais. Com proibição de estacionamento de ônibus na Major Gotti, motoristas terão que estacionar em locais pré-determinados. Enem revela como está a qualidade do ensino e em Patos de Minas resultado surpreende. Burocracia emperra crescimento do país. 3.500 famílias se inscrevem para concorrer às moradias do Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas. Proprietários de ciclomotores já podem regularizar veículo. E mais. O Norte empossa nova diretoria. Festival Marreco debate a legalização da maconha. Correios lança selo dos Jogos Rio 2016. Está no ar o NTV News. Essas e outras informações a partir de agora. O resultado do Enem serve não só para o ingresso de estudantes nas universidades, ele também é importante para avaliar a qualidade do ensino oferecido no país. E, claro, mais uma vez mostrou a discrepância entre as escolas frequentadas por ricos e pobres no Brasil. Em Patos de Minas, o resultado chamou a atenção. A cidade ocupou destaque no ranking nacional. O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira as notas de todas as escolas que participaram do Enem 2014. Os dados correspondem a mais de 15 mil instituições do país. Escolas de Patos de Minas ficaram muito bem colocadas na listagem nacional. Olha, de acordo com os resultados do INEP, que foram divulgados ontem, saiu, esse resultado por nota, por classificação no estado, e as escolas da rede privada realmente no ranking elas ocuparam posições melhores em relação à rede pública, a rede pública estadual. Na lista municipal, o primeiro colocado foi o Colégio Nossa Senhora das Graças, seguido por Marista, Leonardo da Vinci, Colégio Cidade Patos de Minas e Fonseca Rodrigues. Já se tratando de escolas públicas, o primeiro colocado foi o Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A escola, que desenvolve vários projetos e métodos de ensino com base na disciplina, se orgulha da boa colocação. O Colégio Tiradentes da Polícia Militar, ele é fundamentado no gerenciamento participativo da comunidade escolar. Isso sempre visando o quê? A qualidade do ensino e alicerçado, sobretudo, numa disciplina consciente e participativa. Então, nosso corpo docente, nosso corpo discente, nossos funcionários, a direção pedagógica, a direção administrativa procuram falar sempre a mesma linguagem, sempre visando a excelência do resultado do ensino. E o diferencial do nosso colégio, que a gente sempre fala, é a questão disciplinar. A gente não cobra nada que é diferente, que tem que ser diferente, isto é a correção nas atitudes, estar com o uniforme alinhado, respeitar os professores. Então, através da disciplina, o ensino-aprendizado, com certeza, ele flui de maneira melhor. E o resultado é esse, primeiro lugar no Enem, dentre as escolas públicas de Patos de Minas. Graças a Deus, primeira coisa, nós temos uma equipe de profissionais muito coesa e muito capacitados. Esse trabalho, esse resultado, não vem apenas de resultado de um terceiro ano, é resultado de uma equipe de professores. Desde o sexto ano é feito um trabalho com esses alunos, é feito um ensino mais puxado, um ensino de qualidade. Nós temos uma disciplina diferenciada aqui na escola, nós temos vários projetos disciplinares, projetos culturais, projetos pedagógicos e que focam os resultados dos alunos e a formação dos nossos alunos como um todo. Formação cultural, formação de conhecimento, formação cívica e uma formação também espiritual, porque trata de valores humanos e valores cívicos. Então, esse tipo de trabalho, e como é uma equipe, se tem resultado bom. E os alunos fazem parte dessa equipe também. Nós temos para formar essa equipe todos os profissionais de professores, todos os profissionais, desde os servidores de limpeza ao pessoal administrativo da biblioteca, todos contribuíram de modo efetivo para esse resultado. Ainda compondo a lista de escolas públicas, vem os colégios Marculino de Barros, Dona Guiomar de Melo,
Abner Afonso e Zama Maciel. O que é mais importante é assim, a gente perceber que todas as escolas estão desenvolvendo o trabalho, todos os professores estão focados nos CBCs, tá certo? E assim, esse resultado, ele... Assim, o importante nele, o que reflete nele, não é só o trabalho do professor, não é só o trabalho da escola. A gente sabe que tem vários fatores que contribuem para esse resultado, né? Então, nós temos o fator localização da escola, nós temos o fator nível socioeconômico, nós temos o fator, assim, o risco social e assim por diante, né? Então, como assim, a escola pública, ela se democratizou, né? Todo mundo tem acesso a ela, tem que ter mesmo, e nós temos agora assim, que preocupar em oferecer de forma mais homogênea a qualidade para todos esses alunos. E é onde assim, eu sempre assim, eu bato nessa tecla, pela experiência que eu tenho, as famílias, os pais, independente de qual escola que o filho dele estude, os pais têm que estar ali em cima, têm que estar cobrando, têm que estar acompanhando e têm que mostrar para o filho que o importante e o essencial é estudar. Eles precisam estudar. De acordo com a diretora da Superintendência Regional de Ensino, as escolas de Patos de Minas, tanto particulares como públicas, vêm apresentando uma crescente de bons resultados a cada ano. E a expectativa é que os próximos resultados sejam ainda melhores. A nossa expectativa é lógico assim, que todo ano a gente fica esperando assim, superação, né? E como eu já disse, que assim, a conscientização, por mais assim, que às vezes assim, ainda tem assim, alunos e famílias que não, assim, não dão tanta importância, mas a conscientização em relação ao Enem, ela vem crescendo a cada ano. Tá? Então, assim, os alunos, principalmente os alunos e famílias que querem que o filho assim, procure uma universidade federal, então a conscientização está, assim, cada ano eles estão mais conscientes e com isso a preocupação maior também. Então, assim, eu acredito assim, que esse ano eu tenho esperança, né, que esse ano que os resultados sejam melhores, até porque a gente está trabalhando muito em cima disso aí. Você falando assim com as escolas e propondo e falando, e teve também já a Secretaria da Educação capacitou professores do ensino médio, teve o Pacto Nacional da Educação. A etapa teve uma etapa que finalizou agora no início de julho, tá? Onde todos os professores do ensino médio eles foram capacitados. Então, assim, nós estamos agora com assim um número assim, muito alto de professor do ensino médio que recentemente foi capacitado pela Secretaria de Estado da Educação, voltada justamente para essa capacitação para trabalhar os CBCs, tá certo? Então, a gente acredita e tem esperança que o resultado seja melhor. O governador Fernando Pimentel sancionou a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de Minas Gerais. O artigo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Com a decisão, ficam liberados a comercialização e o consumo de bebidas desde a abertura dos portões até o fim do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da partida. Quem tem ciclomotores já pode regularizar a situação junto à Delegacia de Trânsito ou DETRAN em Minas Gerais. É que esse tipo de veículo terá que seguir uma série de regras. O DETRAN ainda vai publicar a portaria de normatização, mas os proprietários dos ciclomotores já podem solicitar a regularização do veículo. O primeiro passo é levar o veículo para a vistoria e solicitar o registro de emplacamento. Em seguida, o proprietário deverá pagar a taxa de licenciamento, o seguro obrigatório e o IPVA. Para conduzir os ciclomotores, o motorista deve ser habilitado na categoria ACC ou A e, para isso, deve ser maior de 18 anos. Além disso, é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança como capacetes para condutor e garupa. Até o momento, 30.098 ciclomotores já foram registrados em todo o estado. Um abaixo-assinado com quase 15 mil assinaturas que pede a anulação do concurso público da Polícia Militar, realizado no último domingo, foi protocolado na terça-feira no Ministério Público de Minas Gerais por um grupo de candidatos. O documento alega que uma série de irregularidades foram constatadas pelos candidatos durante a realização da prova. O texto afirma que o primeiro erro da corporação foi divulgar os locais de provas só no dia 28 de julho, quando estava especificado no edital que o prazo seria o dia 24. E vamos agora às vagas de trabalho para Patos de Minas.
A vaga para secretária para a empresa de construções de estruturas metálicas, salário de R$ 1.200. Coordenador para funerária, salário de R$ 1.300 mais benefícios. Auxiliar de produção para a empresa do ramo alimentício, salário de R$ 1.000 mais assistência médica. Financeiro para trabalhar em vidraçaria, salário de R$ 1.182 mais seguro de vida. Farmacêutico para trabalhar em drogaria de Coromandel, salário de R$ 1.800. Padeiro para trabalhar em empresa do comércio de gênero alimentício, salário a combinar. Técnico para a empresa de locação de equipamentos, salário médio de R$ 1.200. Marceneiro para estofamentos, salário de R$ 1.950. Montador de móveis para marcenaria, salário de R$ 1.100. E estofador para a empresa do ramo de estofamentos, salário de R$ 1.950. Já já no NTV News você vai ver como foi a posse da diretoria da Unarte. E Festival Marreco debate legalização da maconha. Começa no próximo sábado em Patos de Minas a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. A segunda etapa será no dia 22 e a terceira em 29 de agosto, de 8 às 16 horas, em locais credenciados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mais informações pelo telefone 3822-9624. Foi empossada na noite passada a nova diretoria da Unarte. Também foi apresentada a nova exposição dos artistas. A posse da diretoria biênio 2015-2016 da Unarte foi realizada na sede da Associação Médica Regional de Patos de Minas. Foi aberta também uma exposição de arte que permanecerá no local até o dia 21 de agosto com trabalhos de artistas associados. O evento de posse contou com a presença de artistas, pessoas ligadas a movimentos culturais da cidade, autoridades políticas e convidados. O coral da Associação Médica fez uma apresentação especial durante o evento. O grupo de canto do Unipan Sênior também abrilhantou o evento. Assumiu como nova presidente da Unarte a artista plástica Marli Machado para o biênio 2015-2016, no lugar da também artista plástica Vanusa Ribeiro, que ficou no cargo por 4 anos. Para mim foi uma honra muito grande representar a Unarte por tanto tempo e representar a cultura, né, a arte de Patos de Minas. Acredito que fiz a minha parte e desejo boa sorte para a nova diretora, presidente, a Marli Machado. Acredito que vai fazer um trabalho muito bonito. Marli Machado, que foi uma das fundadoras da Unarte, assumiu pela segunda vez a presidência da entidade. Com o maior prazer, estou assumindo agora a presidência da Unarte, onde, junto com minhas companheiras, pretendo fazer um excelente trabalho. Nós pretendemos fazer uma gestão assim maravilhosa, trazendo novidades e colocando mais presente o artista patense em todos os locais que for possível. Criada há 32 anos, a Unarte tem como objetivo divulgar e fortalecer o trabalho dos artistas plásticos patenses. Eu me sinto feliz e orgulhosa de pertencer a essa entidade, né? Fui a primeira presidente e a cada ano ela se realiza mais e se engrandece. E sobretudo agora que nós criamos o ponto de cultura, né? Já está com 5 anos de funcionamento e funcionando maravilhosamente. A área é pequena, mas o número de alunos está acima da nossa expectativa. Dando sequência à 8ª edição do Festival Marreco, uma série de debates estão sendo realizados. Um deles é sobre a polêmica em torno da legalização da maconha.
O Festival Marreco de Cultura Independente, produzido pelo Coletivo Peleja, traz como proposta estimular a produção autoral, criatividade e diversidade cultural. Na série de debates esteve também o terceiro Drogas em Debate, Maconha, a polêmica da legalização. Para a discussão, foram convidados os psicólogos Bruno Fontoura, Elson Cajimura e o promotor de justiça Paulo Henrique Delicoli. O tema, segundo os palestrantes, merece ampla discussão. Para o promotor, a primeira questão que se deve pensar é quais seriam as vantagens para a sociedade dessa legalização. Para Delicoli, seria um equívoco acreditar que a legalização da maconha reduziria o consumo da droga. As pessoas procuram associar a legalização das drogas à redução da criminalidade. E no dia a dia, na prática, nós não conseguimos enxergar essa relação direta. A legalização das drogas, por si só, não implica a redução da criminalidade. E nós acreditamos, dentro do contexto, principalmente hoje, né, onde o consumo está altíssimo, que essa legalização se contrapõe, né, a todas as políticas de enfrentamento da criminalidade. Até porque a legalização, né, da maconha não irá excluir a chegada clandestina de toneladas e toneladas de drogas que atendem esse público, né, consumidor. Então, até porque a droga legalizada ela tem um custo, tem tributo, ela é tributada. A droga clandestina ela não recai, não incide, né, nenhum tipo de tributo. Já para o psicólogo Elson Cajimura, é necessário pensar quem seria beneficiado com a liberação da maconha e até que ponto mantê-la ilegal vai gerar prejuízo à sociedade. Mais do que a gente levantar bandeiras a favor ou contra a legalização, o intuito é realmente a gente trazer isso à tona, estabelecer um debate do ponto de vista social e entender a quem a legalização da maconha interessa, em termos de saúde. Isso vai gerar um impacto em termos de saúde, do ponto de vista da saúde mental, da saúde física, orgânica, a saúde presente nas relações, o trabalho, a família e etc. Ou não, a legalização ela vai estar restrita a um grupo específico, em termos de ser benéfico. Relatos dão conta de que a maconha já vem sendo usada há milhares de anos. Alguns componentes, como os canabinoides, podem até ser usados em uso medicinal. Por isso, o tema da legalização é tão polêmico. Para o promotor, é necessário fazer uma autocrítica sobre o assunto. Só para se ter uma ideia, nós temos hoje 29 adolescentes. Hoje pela manhã estive no centro de internação. Todos são usuários de maconha. Então é nessa perspectiva que nós acreditamos que é fundamental que a sociedade mergulhe nesse debate, mas buscando alternativas. E a alternativa que nós enxergamos como a mais eficiente, mais eficaz, é instituir uma prevenção permanente de resistência às drogas. Para o psicólogo, a polêmica da legalização da maconha não se limita a ser contra ou a favor. É preciso ampla reflexão sobre o tema. Se ocorrer a legalização da maconha, nós vamos realmente ter diminuição da violência, como muitos especialistas defendem? Por exemplo, há uma diminuição da atuação do tráfico de drogas? Por outro lado, com a legalização, realmente o Estado vai assumir as suas responsabilidades em termos de produção, de comercialização, de venda? O Estado vai se preocupar realmente em fazer um cadastro em relação às pessoas que utilizam, vai restringir a quantidade a ser vendida para cada pessoa? Vai além de você simplesmente estabelecer um posicionamento contra ou a favor. Eu acho que é convidar tanto os jovens quanto a sociedade a realmente debater sobre essa questão. E não simplesmente, sou a favor, sou contra. A seguir, vamos mostrar como a burocracia pode atrasar o desenvolvimento do país. E com proibição de estacionamentos de ônibus na Major Gotti, motoristas terão que ficar em locais pré-determinados. Ao longo da Major Gotti é proibido. A medida foi tomada para que próximo às universidades o trânsito não fique tumultuado. Como a alternativa, o Unipan disponibilizou alguns locais para que esses veículos fiquem estacionados. Alternativa essa, inclusive, com infraestrutura necessária.
Foi o próprio Unipan que propôs um convênio com a prefeitura para proibir os estacionamentos de ônibus e vans na Rua Major Gotti. A presença dos veículos naquela região da cidade vinha causando transtornos ao trânsito. Para acelerar o processo, a instituição doou as placas de sinalização. A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, a área de infraestrutura, falou que não tinha condições de comprar imediatamente essas placas e a gente imediatamente verificou, pediu o levantamento do que era possível, qual o custo disso. Nós mesmos providenciamos, compramos no mercado aí e levamos até a Secretaria que providenciasse só a pintura e a fixação delas, E assim foi feito. O Unipan já tinha disponibilizado espaço no Parque de Exposições, mas alguns motoristas insistiam em permanecer na rua. Com a proibição, eles vão ter que utilizar os estacionamentos, que, aliás, estão mais confortáveis. Nós colocamos lá disponibilidade para eles café, alguns colchões, camas, mesas para jogos e TV. Mais conforto para os motoristas, menos transtornos e riscos de acidentes no trânsito e ainda assim tem aluno reclamando. É uma caminhada um pouco longa, tem a questão de passar por ali, quem vem a pé, vem muitos carros, aí tem perigo. Ficou bem mais difícil porque, tem gente que tem 5 horários, aí sai, o ônibus trata de sair 11 horas, aí a aula acaba 11h10, tem que perder um pouquinho do tempo para sair, para correr, para pegar o ônibus. Aí agora ficou um pouquinho mais longe, mas com a van, depende, que se for muita gente para vir, tem que ficar, o tempo que fica esperando a van, sobe. Aí eu preferi, hoje eu subi a pé. O aluno que sai mais tarde, no caso, ter 5 horários, para subir para cá fica difícil na hora de sair. Eu acho bem mais complicado. A direção do Unipan diz que não há motivos para reclamação. A instituição disponibilizou vans para levar os estudantes gratuitamente até o local onde os ônibus estão estacionados. A partir de 9h45 a gente tem um transfer, uma van, se for necessário a gente coloca mais, levando o aluno daqui para lá, que ele já entre no ônibus dele lá, que na hora de descer aqui, se precisar de pegar um ou outro aluno, esse número seja bastante reduzido. Um trabalho de orientação também vem sendo feito, tudo para melhorar o trânsito na principal rua da cidade. A gente tem colocado algumas pessoas da nossa segurança ali fora para informar esse motorista se ele estiver parando aqui. Nesse ponto, se a gente tiver a cooperação desse motorista, desses alunos que vêm de fora, a gente vai ter uma tranquilidade enorme aqui. E mais essa possibilidade do aluno parar aqui no nosso estacionamento e ser levado gratuitamente até lá. Então, assim, medindo esforço, nós não estamos medindo esforço nenhum para que isso aconteça da melhor maneira possível. Não seria obrigação nossa, não somos nós que estamos contratando, mas a gente é parceiro do projeto, é parceiro de fazer uma cidade melhor, a cidade que a gente não cause transtorno não só na vizinhança, mas nas pessoas que estejam aqui no entorno. Um dos fatores que contribui com a informalidade, trava o crescimento econômico e até estimula a corrupção é o excesso de burocracia. As conclusões são da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, feita pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com o IBOP. Em meio a carimbadas, filas e mais filas e muitos volumes de papel, o brasileiro se vê refém da burocracia. São muitos detalhes, certidões, despachos, assinaturas, vias, mais vias e prazos que só se alongam. Enquanto as empresas não podem abrir as portas, o dinheiro fica ali, parado e sem muita utilidade. Uma pesquisa feita recentemente mostra o quanto isso gera insatisfação entre os brasileiros. 77% acha que o crescimento econômico do país é prejudicado pelo excesso da burocracia. Fazendo uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, no Brasil a gente leva de 2 meses a 2 meses e meio a mais para se abrir uma empresa do que nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que o capital daquele empreendedor fique parado e esse capital não entre na economia. A partir do momento que ele não entra na economia, o processo de crescimento se torna mais lento. 74% dos brasileiros também concordam total ou parcialmente que esse excesso de burocracia desestimula os negócios, incentiva a corrupção e faz o Brasil gastar mais do que deveria. A princípio, a burocracia é importante, necessária, mas sim, eu acho que se ela for exagerada, ela atrapalha. Ela atrapalha o andamento dos processos, né? Seja processo na justiça ou algum tipo de processo administrativo, não só na área pública, mas na área privada também.
A pesquisa dá uma lista de procedimentos mais complicados. Encerrar uma empresa aparece em primeiro lugar, seguida de abrir o próprio negócio. Já comprar ou alugar um imóvel e conseguir uma licença para a construção também exige muita paciência. Mesmo coisas simples podem demorar bastante, como conseguir o passaporte, tirar a carteira de identidade, de trabalho, CPF e até mesmo o registro de nascimento. A dica é a mesma para qualquer indivíduo, é a antecipação, porque infelizmente você não tem outra maneira de lidar com isso, você vai ter que passar por esse processo de tempo gasto para fazer essa atividade. A burocracia também afeta mais as empresas do que as pessoas, isso na opinião de 60% dos entrevistados. Além disso, 75% afirmam que o excesso de burocracia eleva o preço dos produtos e serviços. A gente só tem isso porque nós precisamos de controles. Uma sociedade que não tem controle pode se perder no seu processo. Agora, o controle excessivo é que é o mal. A pesquisa foi feita com 2.002 pessoas em 142 municípios do país. A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei complementar que permite a estados, Distrito Federal e municípios utilizar recursos de depósitos judiciais como receita para pagar, por exemplo, despesas com precatórios, previdência social e dívida pública. A nova lei está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Com a medida, os governadores terão mais de 21 bilhões de recursos disponíveis. Os brasileiros retiraram da poupança em julho 2 bilhões 453 milhões de reais a mais do que depositaram, segundo o Banco Central. Foi o pior resultado desde 1995 e o 7º resultado negativo consecutivo da poupança este ano. Em julho, os saques na poupança somaram 169 bilhões e 900 milhões de reais. Já os depósitos alcançaram 167 bilhões e 400 milhões. Esse quadro é justificado pela alta da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 14,25% ao ano, que tornou a poupança menos atraente que outras aplicações, e também pela alta da inflação. O aumento dos preços e do endividamento dos consumidores também diminui a sobra de recursos a ser aplicada na poupança. Nos últimos 12 meses, a caderneta rendeu 7,53%. O preço da cesta básica caiu em 11 das 18 capitais pesquisadas em julho pelo DIEESE. As maiores quedas ocorreram em Belém e Manaus. Os itens que mais encareceram a cesta básica foram o pão francês, açúcar, leite e carne bovina. Em contrapartida, os preços do óleo de soja e do tomate recuaram. As vendas de veículos registraram retração de 19,4% no acumulado deste ano. Foram vendidas 1.300.000 unidades, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Já a produção aumentou em 17,8% na comparação com junho deste ano. O número de pessoas empregadas no setor teve ligeira queda, de 136.900 em junho para 135.700 em julho. O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a inflação para as famílias com renda de até 2,5 salários, fechou os primeiros 7 meses do ano com alta acumulada de 7,94%, pelos cálculos da Fundação Getúlio Vargas. De junho a julho, 7 das 8 classes de despesas componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas, com destaque para vestuário, educação, alimentação e transportes. Em contrapartida, o grupo habitação subiu de 0,97% para 1,18%. E depois do intervalo, também vamos mostrar que 3.500 famílias se inscrevem para concorrer às moradias do Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas. E o Ministério Público pede a absolvição do último réu do homicídio ocorrido em 2011 em Lagoa Formosa. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou hoje em Brasília a terceira fase de testes para a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo. O objetivo desta última etapa é estudar a eficácia do medicamento em cerca de 17 mil pessoas entre 18 e 59 anos.
A vacina do Butantan é 100% brasileira e usa diferentes tipos de vírus da dengue alterados geneticamente. Hoje foi dia de mais um julgamento no Fórum Olímpio Borges. Sentou no banco dos réus o último réu de um homicídio ocorrido em 2011 no Carnaval de Lagoa Formosa. Por falta de provas, o jovem foi absolvido. O julgamento de Apolo Souza Ferreira é o último dos 6 réus denunciados pelo Ministério Público pelo assassinato de Leomar Ferreira França. O crime aconteceu no Carnaval de 2011 em Lagoa Formosa e causou grande repercussão. O jovem foi espancado e depois atropelado por um carro, morrendo em seguida. O crime foi muito bárbaro, né? Era uma festividade de carnaval, vários amigos se reuniram, entraram dentro de um carro para tirar satisfações com a vítima, vários chutaram ela e depois passaram com o carro por cima. Dos 6 jovens denunciados pelo Ministério Público, 2 foram absolvidos em julgamento anterior e 3 foram condenados a 6 anos de prisão. Faltava o julgamento de Apolo. A defesa do jovem negou qualquer participação dele no crime. Partiu de uma necessidade dele comparecer na delegacia em razão de que ele era o responsável pela República, onde foram encontrados outros envolvidos. E aí, lá chegando, né, o amigo da vítima, não se sabe por que cargas d'água, resolveu apontar o Apolo como um dos envolvidos. E esse desdobramento, esse apontamento, essa indicação, só foi complicando cada vez mais e não quiseram tirar o Apolo logo no início e tendo que levar ele a tribunal do júri para responder um processo do qual ele jamais teve qualquer participação. O advogado afirmou aos jurados que Apolo foi envolvido no caso equivocadamente por uma testemunha. O processo traz em si vários elementos, várias provas que demonstram que o Apolo não esteve no local, não conhecia as pessoas que estavam envolvidas na situação, não teve contato nenhum com a vítima ou com o amigo da vítima. Então, a inocência dele era plena, era límpida, né? Era tranquila. Sem provas suficientes para condenar Apolo em um processo de quase 1000 páginas, o próprio Ministério Público pediu a absolvição do jovem. E nós, analisando a prova e também o que, né, havia de circunstância no processo, entendemos que não havia participação desse réu, o Apolo, na prática do delito e, portanto, nós pedimos absolvição. Diante do posicionamento do Ministério Público, os jurados decidiram pela absolvição do réu. Submetido nessa data a julgamento pelo Soberano Tribunal Popular no júri, os senhores juízes de fato reconheceram a ocorrência do crime. Decidiram, entretanto, absolver o acusado, reconhecendo que o réu não concorreu para a prática do crime apurado nesses autos, respondendo negativamente ao segundo quesito. A sentença do juiz Vinícius de Ávila Leite veio como um alívio para o réu e para os familiares que acompanhavam o julgamento no tribunal do júri. O sentimento que a família se manifesta hoje não é para menos. Se você sustentar um processo desse durante 5 anos contra uma pessoa que não teve envolvimento nenhum, isso reflete para qualquer cidadão, né? Agora você imagina para uma mãe de família, para um pai de família, para um rapaz honesto, trabalhador, reconhecido na sociedade, que sempre teve uma vida tranquila, não ter participado de nenhum momento, né, e ter que carregar um processo desse durante 5 anos para depois, graças a Deus, ser reconhecida a sua inocência. Então, a emoção, ela floresce, né? A emoção floresce, é inevitável. Patos de Minas vai receber mais de 1.600 moradias do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. O prazo de inscrições terminou no dia 19 e a lista já foi divulgada. Agora, visitas técnicas estão sendo realizadas para avaliar quais as famílias devem ser contempladas. A lista com os 3.500 nomes foi afixada do lado de fora da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sonhando com a casa própria, a dona Maria de Fátima foi lá ver se o nome constava na relação. Quando eu fiz a inscrição, eu fiz com o Flávio e a minha menina ainda estava com 4 meses. Hoje ela vai fazer 11 anos já. E aqui o nome da senhora não está na lista? Eu ainda estou procurando ali, mas não sei. Na esperança de encontrar. Na esperança de encontrar. Expectativa para alguns, frustração para outros. O senhor Osmar, que teve a casa condenada no passado, não encontrou o nome na lista. Eu estava esperando que meu nome poderia estar aqui nessa lista aqui. Né? Pelo menos para ser visitado. Pelo menos para ser visitado. O senhor não tem casa de morar?
Não, não tem não. A minha casa, eu podia atravessar o braço de um lado para o outro, de tão ruim que ela estava. Quer dizer, a casa do senhor foi condenada pela própria prefeitura? Pela prefeitura, porque senão ela ia cair em cima de mim e em cima do vizinho do lado de baixo. Nesta quinta-feira, a secretária de Desenvolvimento Social interina, Rosiana Neves, explicou que a lista inclui todas as pessoas que fizeram inscrição até o dia 19 de julho. Nós temos duas fases do programa habitacional, né, do Minha Casa Minha Vida. A primeira fase é o Quebec 1 e o Quebec 2, né, que foram selecionadas nesse primeiro momento para visita social 3.500, cerca de 3.500 famílias, né, que foram selecionadas até o dia 19 de junho. A segunda fase ainda está em período de inscrição, né, que é lá no Limoeiro, né, lá no Limoeiro ainda que serão construídas pela empresa Pisolato. Rosiane disse, no entanto, que a divulgação da lista é só o primeiro passo para a seleção das famílias que serão contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Todas as pessoas que fizeram cadastro anteriormente foram selecionadas para concorrer às casas no programa Minha Casa Minha Vida. A secretaria já começou a visitar as famílias para apresentar os dados fornecidos no momento da inscrição. Essa visita social ela é verificação das informações que elas deixaram para a gente, para comprovar os critérios do governo federal e os critérios municipais. Após essas visitas, essas comprovações, a relação das famílias é encaminhada para a Caixa e a Caixa faz a avaliação econômica para lançar a lista final das famílias. O processo de sorteio aprovado na Câmara só será usado em caso de desempate. Tem todo o processo de critério, de visita social, para hierarquizar exatamente essas famílias. O governo federal está investindo cerca de 120 milhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas. 2 conjuntos habitacionais serão construídos com mais de 1.600 moradias. 2 fases. A primeira de 845 casas que já estão num estado bastante adiantado e assim que terminar aquele projeto lá, começa o outro com 800 casas. São mais de 50 milhões na primeira fase, mais de 40 na segunda. Nós podemos dizer que o conjunto de habitacional de Patos de Minas está orçado em 120 milhões, incluindo aquelas casas da área de risco, né? O pessoal que vai ser realocado está em torno de 120 milhões. Como são 2 conjuntos habitacionais, quem não se inscreveu agora ainda poderá participar. Dá para se inscrever para a segunda fase, inclusive as inscrições da segunda fase ainda está aberta. E ainda nessa edição do NTV News, você vai ver que Correios lançam selos dos Jogos Rio 2016. Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em banheiro de faculdade em Patos de Minas. Os Correios lançaram nesta quinta-feira a segunda emissão especial série modalidade Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, marcando um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos. São 20 selos que retratam 9 esportes olímpicos e 1 paralímpico: boxe, canoagem, esgrima, futebol, golfe, handball, taekwondo, tênis de mesa, triatlo e judô paralímpico. A tiragem é de 2.400.000 de selos a R$ 1,40 cada. As peças podem ser adquiridas nas agências dos Correios, na loja virtual www.correios.com.br/Correios Online e na central de vendas à distância, centraldevendas@correios.com.br. Até a realização dos Jogos, os Correios irão lançar mais uma emissão especial sobre o tema. Um rapaz de 24 anos levou um tiro próximo ao ombro nesta tarde na localidade denominada Fazenda Machixe, no município de Lagoa Formosa. Depois de ser atingido, ele mesmo foi até a policlínica em Lagoa Formosa dirigindo a sua motocicleta. Ronei Aparecido Fernandes não quis revelar à polícia quem seria o autor do crime.
O rapaz foi trazido para o hospital regional em estado estável. Ronei possui diversas passagens pela polícia. Por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira, o SAMU foi acionado para atender uma ocorrência pouco comum. Inicialmente, seria um aborto, mas ao chegar ao centro universitário, a equipe se deparou com uma mulher que tinha acabado de dar à luz dentro do banheiro. Outro fato curioso é que a mulher, mãe de 41 anos, possui outros 2 filhos e disse que não sabia que estava grávida. Em grandes centros, é comum acontecer partos fora dos hospitais e até em locais públicos. Mas em Patos de Minas, o fato ainda não era habitual. Mas na manhã desta quinta-feira, o inusitado aconteceu no prédio de Direito do Unipam. De acordo com informações, a funcionária do setor de limpeza aqui do Unipam passou mal e entrou nesse banheiro exclusivo para portadores de necessidades especiais, onde ela acabou dando à luz a um bebê de aproximadamente 8 meses. Chamada inusitada, aproximadamente 11h30, a chamada inicial foi uma ocorrência para um atendimento de um aborto. E durante o deslocamento havia a informação que tinha sido um parto. Chegamos ao local, uma paciente de aproximadamente 40 anos, se eu não me engano 41 anos. Ela estava no banheiro ainda, foi socorrida por um encarregado, ela é funcionária de uma empresa terceirizada da Unipam, da limpeza, e a criança não estava próxima. Nós fomos informados que a criança tinha sido direcionada ao prédio ao lado, onde havia 2 professoras da Faculdade de Medicina que deram o primeiro atendimento a essa criança. A criança do sexo masculino que nasceu viva, respirando, com abertura ocular. E essa encarregada levou essa criança às pressas para que pudesse receber um primeiro socorro até o SAMU chegar. Outro fato curioso foi de que a mãe, Sônia Maria Santos, de 41 anos, informou que não sabia da gravidez. O que ela nos passou é que ela não sabia que estava grávida. Já era mãe de 2, na verdade era a terceira gravidez, né? Já tinha tido 2 filhos e eu não me lembro ao certo qual que é a idade do mais novo, já tinha mais de 10 anos o mais novo. Como o menino já havia nascido e recebido atendimento, a equipe do SAMU somente levou a mãe e a criança para o hospital regional para receber os demais cuidados. Fomos ao encontro da criança, ela já estava bem, fizemos mesmo só o transporte ao hospital regional da mãe e da criança. Nós tentamos falar com a mamãe, que está no hospital regional, mas ela preferiu, por enquanto, não se manifestar. Nossa produção ainda não foi informada sobre o estado de saúde do bebê. E amanhã, no programa Opinião Regional, eu converso com o presidente do PMDB, Oscar Faria, que fala do encontro regional do partido que acontece neste sábado, a partir das 9h30, no restaurante do Sindicato Rural. Diversas autoridades estarão presentes. O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, e o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, já confirmaram presença. O programa Opinião Regional começa às 18 horas. Bom, por hoje é só, né? Se você quer saber mais notícias, acesse patosjá.com.br com as informações sobre Patos de Minas e toda a região. Uma boa noite para você e até amanhã.